A inflação está atingindo todo mundo e deixando o mercado financeiro mais volátil. Mas será que nós precisamos nos desesperar com isso? O que isso significa para a nossa economia? Eu conversei com a Raquel, que é chefe de economia de conteúdo na Rico, sobre esse assunto, então eu quero que você fique até o final para ouvir as expectativas da economia no Brasil e as dicas que a Raquel nos dá. Estou agora com a Raquel de Sá, que é chefe de economia da Rico e de conteúdos. Raquel, muito obrigada pelo teu tempo e ela vai falar um pouquinho para nós sobre esse movimento macro que a gente vive num momento assim de medo, de incertezas, né? E Raquel, como que a gente pode lidar com tudo isso? Bom, obrigada pelo convite, gente, tudo bem? Como você falou, a gente está vivendo um momento da economia global que é muito incerto, né? A gente ouviu bastante gente aqui, muito gestor, economista, acadêmico, falando do nível de volatilidade dos mercados e das incertezas. Eu acho que a palavra mágica da economia global hoje é inflação. Então tá todo mundo com medo da inflação, então aquela inflação que a gente está acostumado aqui no Brasil agora está no mundo todo, né? Então, lá nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, né, tá todo mundo preocupado com a inflação que está subindo muito, e isso é um reflexo, né? É um dos reflexos da pandemia, então de desequilíbrios causados pela pandemia, né? Da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, também de muitos estímulos que a gente viu. Então uma das nossas cicatrizes da pandemia foi a inflação. E isso preocupa os mercados, por quê? Porque a inflação muito alta, ela só é resolvida com juros altos. E aí os juros estão subindo no mundo todo, né? E o Brasil não é exceção. Então ontem a gente teve reunião do nosso Comitê de Política Monetária, que subiu os juros aqui para 13,75% ao ano. E a expectativa é que os juros eles sigam altos, né? Pelo menos até meados do ano que vem. Então assim, esse ambiente inflacionário, ele vai continuar. Apesar de que sim, a expectativa é que a inflação comece a ceder. Mas é muito importante lembrar que inflação cedendo não quer dizer que os preços vão cair. Então não é para a gente esperar os preços caírem, né? Mas a inflação deve começar o processo de desinflação, mas com juros altos, né? Então isso tudo, junto com um ano eleitoral, acaba trazendo muita incerteza. Mas a mensagem, né, a luz no fim do túnel, é que assim, o Brasil, a gente é exímio, né, aqui em controlar a inflação e fazer planos contra a inflação. A gente tem hoje um Banco Central independente que está trabalhando para combater, né, esse momento desafiador. E o Brasil hoje está crescendo, né? Então a nossa economia está com boas perspectivas desse ano para crescimento, de mais de 2%. O ano que vem vai ser um ano desafiador, mas eu acho que assim, pensando no longo prazo, né, e sempre lembrando que assim, a cautela e a diversificação, que com certeza o SGAB vai falar com mais propriedade, são sempre os melhores amigos em um momento como esse. E se a gente fosse pensar numa estratégia hoje para esses próximos 5 meses, para a gente fechar o ano mais tranquilo, tem alguma estratégia que você daria, pensando nesse cenário político que a gente está vivendo, alguma coisa assim? Olha, pensem assim. Olha, uma coisa que a gente sempre fala, né, que eu tô falando desde o começo do ano sobre a eleição não faça nada em ano eleitoral que você não faria num ano não eleitoral, né? Então, não tente, né, adivinhar o cenário, fazer trade político. A gente fez um estudo na Rico que mostra que a volatilidade da Bolsa em anos eleitorais, ela não é maior do que em outros anos. Então, quer dizer, o lado ruim é que a gente está acostumado com a volatilidade, o lado bom é que a gente está acostumado com a volatilidade. Então, realmente, é um ano para não tentar fazer uma aposta, né, muito grande que você não faria só porque é ano eleitoral, mas agir naturalmente, né, com a cautela, a diversificação, sempre pensando nesse momento de inflação alta, proteger o seu dinheiro ali, proteger o seu poder de compra, mas olhando para a eleição, saber que a grande questão da eleição é a incerteza. Não há como saber o que vai acontecer. Isso não é só do Brasil. A gente viu isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na Europa. Então, quando passar essa incerteza, independente de quem vence as eleições, esse investidor pode respirar mais aliviado, né, de passei.
Mas é isso, não faça nada que você não faria num ano não eleitoral. Perfeito, perfeito, Raquel, muito obrigada. Foi incrível. Para você que está inspirando essa multiplicação de conquistas, olha, a Raquel trouxe aqui força para você nesse momento e para eu me coloco no lugar deles também. Então, Raquel, muito obrigada. Imagina, gente, é um prazer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo.